Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o Roberto Oliveira. Ele é bacharel e mestre pela USP, fez um MBA no MIT, nos Estados Unidos, é advogado, especialista em investimentos estrangeiros. Beto, super obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Prazer, a você, Rodrigo. aqui. Beto, pela sua experiência com clientes estrangeiros, como é que você avalia a visão que eles têm do Brasil, seja em termos de segurança jurídica para fazer investimentos, e seja na hora que eles já decidiram essa aventura de pôr dinheiro aqui, como é que eles enfrentam a possibilidade de uma controvérsia, um litígio? Eles costumam confiar no nosso poder judiciário ou acabam optando por arbitragens, muitas vezes até elegendo câmaras internacionais? Bom, a primeira parte da questão aqui, a questão de segurança jurídica, acho que é um lugar comum, na verdade, falar que existe uma certa insegurança jurídica no país. A forma que eu vejo decorre de dois fatos, principalmente. Um é das questões regulatórias que envolvem. Então a gente teve aí a questão da medida provisória 579 lá em 2012, que é emblemático, né? Isso acontece de tempos em tempos, quando a então presidente Dilma resolveu baixar as tarifas de eletricidade. Então isso acabou gerando uma queda nos investimentos e, por consequência, o desabastecimento de energia no país. Então esse é um dos lados que é visto como insegurança. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe no longo prazo. Por outro lado, eu acho que assim, a gente tem que separar as questões. Acabou virando um lugar comum falar da insegurança jurídica no Brasil, mas ninguém está esperando no Brasil o retorno que se tem na Europa e nos Estados Unidos. Enquanto nos países desenvolvidos a gente tem retornos em taxas internas de retorno de um dígito, 3, 4% ao ano, 5%, no Brasil a gente fala sempre de dois dígitos, 12, 14, 15%. Então o risco-retorno aqui é muito bem. Eu acho que acaba valendo a pena assumir o risco diante. Na verdade é aquela coisa, ele só investe se tiver esse retorno, e esse retorno ele é necessário para compensar esse risco. É mais uma questão de risco-retorno. O outro ponto de insegurança, e esse talvez seja mais endêmico aqui no Brasil, é a questão do judiciário. Dos contratos que eu participo com investidores estrangeiros, a grande maioria, para não falar a totalidade, acaba se optando por arbitragem. O motivo pelo qual acaba se optando pela arbitragem em detrimento do judiciário decorre muito da incerteza das decisões, né? Você não sabe que coelho vai sair daquela cartola, e da demora. Então, o fato de um juiz poder interpretar a lei de forma diversa do que o vizinho dele faz, isso causa insegurança. Quer dizer, ninguém aqui está... Não tem previsibilidade. Não tem previsibilidade nenhuma, e ainda que um tribunal superior tenha decidido de certa forma, isso não vincula a decisão do juiz sobre determinado tema. Então, isso acaba sendo uma questão de instabilidade. Você sabe que você falando agora, eu me lembro que eu li esses dias uma pesquisa que foi feita com juízes no Brasil, inclusive desembargadores, etc. E uma das perguntas que foi interessante foi assim: você se baseia em decisões de tribunais superiores para decidir? E 60% disseram não, eu prefiro ter minha liberdade e muitas vezes eu julgo de forma dissonante do que já vem decidindo em Brasília. Aqui eu acho que tem duas questões que são... E isso decorre de duas questões, né, na verdade. Essa falta de previsibilidade. Ainda quando a gente estava na faculdade, um dos professores, não vou me lembrar quem, falou que a justiça brasileira, o direito brasileiro era muito justo. E aí, só que justiça você tem que pesar a adequação da resposta e o tempo da resposta. Quer dizer, não adianta você dar uma decisão perfeita do ponto de vista jurídico em 20 anos, quer dizer, aí já se perdeu. Passou.
já perdeu o bonde da história, então já não vale mais. Então, essa questão da demora, e até pode ser decorrente, um dos aspectos é esse, da liberdade que os juízes têm de analisar, interpretar leis e os casos, a demora é um que realmente afeta os estrangeiros. Assim. Para eles, eles preferem ter uma decisão contrária do que não ter decisão. Então, essa é uma questão... Ter o assunto resolvido. Eu tive um caso que a gente era um investidor que ia comprar uma empresa na Suíça, e essa empresa suíça tinha empresas aqui no Brasil, ou tem empresas no Brasil. E tinha uma apelação há 5 anos no tribunal, aguardando para ser julgado, TJ de São Paulo. E aí o banqueiro me perguntava, mas o que está acontecendo na ação esses 5 anos? Eu falei, nada. Não, mas ele não entendia. Então, assim, até entender qual que era a pergunta dele, levou um tempo. Então, por esses motivos, acaba sempre caminhando para a arbitragem. E aí a arbitragem tem 2 pontos. Um, que é muitíssimo mais caro. Pesado. E 2, que até por essa evasão não sei se é a palavra certa, mas essa corrida do judiciário, os tribunais também estão lotados. Então hoje uma arbitragem complexa, que é uma arbitragem de engenharia, que envolva a infraestrutura, por exemplo, são 3, 4 anos para ter uma decisão de mérito e depois você tem que executar a justiça comum. Então, ou seja, aquela velocidade que a arbitragem prometia também já não é uma realidade mais. Né? E alguns dos tribunais, e aí o que eu sei que tem a Câmara Internacional de Comércio, ela tem uma arbitragem expedita hoje, que a promessa é que se encerre em 6 meses. Quer dizer, são questões menos complexas. Ela coloca um rito sumaríssimo. Então, Então, mas enfim, é o sistema tentando se autorregular. Hein? Bom, Beto, falando agora dos processos de M&A, né, tão comentados no Brasil, agora com a perspectiva de que eles têm um boom no governo Bolsonaro, se ele permitir que as coisas caminhem, e você tem bastante experiência nisso. Trazendo para o nosso viés de contencioso, quando você está cuidando de um processo de M&A, quais aspectos que você acha que merecem mais atenção, já para evitar, prevenir ou até regular um possível enfrentamento entre as partes, e o que elas devem esperar dessa contenda, digamos assim? Bom, cláusula que dá briga em M&A é sempre a cláusula de indenização, né? Quando o comprador deve indenizar o vendedor e quando o vendedor deve indenizar o comprador. Fica as questões de que quais são os fatos decorrentes da atividade da empresa que devem ser respondidos pelo vendedor ou aqueles que são assumidos pelo comprador. Invariavelmente, todo contrato acaba dando discussão nesse ponto, porque você tem questões que... nunca dá para fechar? Dá para fechar e assim, eu acho que que acaba virando preço no fim da história. Acaba virando preço. Tudo se resume no preço. Mas na hora de pagar, ninguém tenta empurrar para cá. O que acontece? Você vai determinar quanto do preço vai ser depositado numa conta garantia, numa conta escrow, para garantir aquele passivo. Aí você depende do comprador assinar junto com o vendedor uma notificação para o banco, conforme vai prescrevendo essas contingências para a liberação do valor. Esse é um cenário ideal, que você tem a liberação. Mas você tem outros cenários que, de fato, a contingência acaba se materializando. Precisa pagar. E aí quanto que eu preciso pagar? Porque parte é da minha gestão, parte é da sua gestão, e aí fica... Você não assumiu devidamente esse caso... E ficam questões diversas aqui. Até os contratos falam muito da questão da notificação, prazo de defesa, quem recebeu a notificação, se o comprador notificou o vendedor. Então, você tem todo um mecanismo ali para tentar equalizar esse problema. A questão básica, e aí é o sonho
pelo menos o advogado de M&A, é que o comprador assuma todo o passivo. Se resolve no preço, aí não tem mais discussão. Compra o pacote, porteira fechada, mas isso aí praticamente, não é que é praticamente, mas é muito difícil disso acontecer, porque o impacto no preço disso é muito grande. Obviamente que o cara você pega um empresário que está há 50 anos na frente de uma empresa, ele vai vender o negócio dele. É o filho dele que ele está vendendo ali, então assim, é o orgulho, tudo. A hora que colocam um corte falando, olha, dos 100 milhões que você vai vender, vale 10, e ele não vai ficar muito feliz com essa história. E esses processos de due diligence, eles costumam contemplar 100% do risco, ou às vezes fica alguma coisa não conhecida, digamos assim? Bom, no Brasil é um pouco difícil de se conhecer todo o passivo de uma empresa. A gente tem situações, agora a gente teve, não é nem relacionado ao caso de M&A, mas da repatriação dos valores, quer dizer, uma anistia e você tem... Todo mundo vai em boa fé, né? O fisco estadual ali autuando as pessoas por omissão de receita, então, quer dizer... loucura, né? Não dá para saber. Eu acho que até também não é relacionado a M&A, mas eu acho que ilustra bem o caso. Tempo atrás saiu uma decisão do STJ tratando da evicção de um imóvel que os compradores compraram, acho que o imóvel era em São Paulo, aqui no Sudeste, e havia uma ação trabalhista no norte do país que não foi identificada na auditoria para aquisição, e o imóvel acabou sendo penhorado, levado a leilão, e o STJ acabou decidindo que o comprador era um comprador de boa fé, que de fato tinha tomado os cuidados normais, que não poderia responder por essa questão. Então, acho que a falta de interligação do sistema judiciário aí é muito mais a sua área do que a minha, mas não permite que você faça uma auditoria exaustiva. Até por isso que a cláusula sempre tem que ter uma margem. Sempre tem que ter uma margem. Até porque a cláusula de indenização ela trata de passivos materializados e não materializados. Particularmente em due diligence de empresa, quando você pega empresas de serviço que prestam serviço no Brasil inteiro, aí você tem um problema maior ainda, quer dizer, você tem ISS. Nossa. Eu não tenho como fiscalizar, verificar se aquela empresa recolheu exatamente os municípios, entendeu? Então a questão é bem complexa. Uma outra cláusula aqui que e aí até advogando um pouco em favor dos vendedores, que é muito comum em contrato de M&A, de private equity, é o earn-out. Essa cláusula ela é utilizada principalmente quando o vendedor é um executivo da empresa e ele permanece na empresa após a venda por um período. Tem negócios que dependem muito do executivo ou do fundador para que tenha uma transição e que o comprador não perca o valor daquela compra. Esse earn-out muitas vezes é baseado num múltiplo de EBITDA, de lagida. Acontece que ela está sujeita a mercado. Eu já tive situações que a gente negociou um earn-out para os executivos e eles acabaram recebendo 0 no final. Então essa é uma outra cláusula que pode dar contencioso. A dica aqui, enfim, para evitar o contencioso, ou pelo menos para que esse contencioso não seja o contencioso da sua vida, é que o valor recebido na venda seja suficiente para o vendedor, quer dizer, que ele esteja feliz com aquele valor. Caso tenha uma cláusula de earn-out, que essa cláusula seja um bônus. Se acontecer, ótimo, se não acontecer... Não pode depender dela para satisfação do negócio, senão tende a alguma discussão. E aí, via de regra, nos contratos, o que eu acho que evita o contencioso? Fórmula simples. Quanto mais você, apesar de a gente precisar criar regras e prever,
quanto mais complexas essas regras, mais difícil a aplicação delas, a interpretação. Então, mantendo simples, por exemplo, uma cláusula de earn-out que você põe, ao invés de um múltiplo de EBITDA, você coloca da receita, o múltiplo da receita, quer dizer, você já mais consegue... fácil de visualizar. Mais fácil, é aritmético o negócio, não tem que ver se os dividendos, se o valor pago em prolabore para os executivos entra ou não, quer dizer, tem uma série de questões aí, até contábeis, que acabam influenciando os resultados da empresa. Beto, vamos falar agora de um tema bem pontual dentro do direito societário, que são as debêntures, né? Muita gente que nos assiste talvez tenha ouvido falar, não sabe exatamente. Se você puder até dar uma pincelada de como funciona esse instituto, esse valor mobiliário, digamos assim. Mas a pergunta é, quando uma sociedade anônima busca se capitalizar por meio de debêntures, essa obrigação, ela costuma ser cumprida? Isso tende a dar algum contencioso? Como é que é a tua visão a esse respeito? Bom, como tudo, se as coisas vão bem, não dá contencioso. Se vão mal, dá contencioso. Então, essa é a regra do contencioso. Debênture nada mais é do que uma dívida. É um credor emprestando dinheiro para uma companhia, no caso a devedora é a emissora da debênture. Muito tem se falado das debêntures, porque é um instrumento que foi utilizado ou está sendo utilizado para financiamento das obras de infraestrutura, porque elas são isentas de imposto de renda. Quer dizer, o valor que a empresa paga para os credores, seja IPCA mais 3, 4, 5, enfim, qualquer que seja a porcentagem, ela não tem retenção do imposto de renda, então acaba se tornando um investimento atrativo. Ela vai bem se a empresa for bem. Quer dizer, aqui é uma relação muito simples. Se a empresa vai bem e tem dinheiro no caixa para cumprir aquelas obrigações, tá todo mundo não feliz. tem muita discussão. Se por outro lado a empresa começa a ter dificuldade financeira, entra numa recuperação judicial, eventualmente numa falência, e é aí que acontecem os problemas. Então, aí o contencioso surge ou desse lado de não cumprimento por falta de caixa, e aí entra no regime geral lá da recuperação judicial, da falência, ou em casos específicos em que os investidores foram seduzidos pelos termos da emissão, alta taxa de retorno, entram sem se atentar a alguns fatos específicos, né? Como as debêntures, elas podem ser conversíveis em ações também. Exatamente. Né? Também pode ser um outro atrativo. Exatamente. Esse é um instrumento que é utilizado muito em venture capital, aqui no Brasil, investimentos em startup. Para que o fundo ou o investidor anjo não entre no risco operacional de ter uma ação trabalhista contra si ou alguma coisa que afete. De início ele é só um debenturista. Ele é um debenturista, ele é um credor da empresa. Então, aquela debênture vai prever, aquele título vai prever um mecanismo de cálculo do valor da empresa e de quantas ações o fator de conversão daquela debênture. Esse é um caso que potencialmente pode gerar o contencioso pelo questionamento de qual é o valor da empresa. Normalmente se utiliza ou o relatório das Big Four ou um múltiplo, da mesma forma que no earn-out. Então, a escritura de emissão da debênture já prevê qual que é o cálculo, mas potencialmente é um fator de litígio aí. Bom, Beto, para a gente fechar então, vamos falar da tua especialidade, que seria a entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil. Existe um mito, alguma dúvida em relação à facilidade em relação a esse trâmite? Porque o que a gente ouve é que as instituições financeiras, tentando seguir as orientações, normas do Banco Central, COAF, etc., com receio de lavagem de dinheiro, costumam ser muito rigorosas antes de aceitar um contrato de câmbio,
investimento direto, enfim, acabando gerando essa impressão de que existe uma aparente dificuldade em entrar dinheiro estrangeiro no Brasil. Como é que você vê esse cenário? Isso é verdade? Não é? Bom, eu com o meu negócio poderia dizer que é difícil, porque aí tem que contratar um advogado, né? Mas no caso não é, eu não acho difícil. Na verdade, o mecanismo de entrada de recursos no Brasil é bastante simplificado. Ela vem se burocratizando com o tempo e acredito que muito pelas questões relacionadas à lavagem de dinheiro e terrorismo no âmbito internacional. Mas de uma forma geral, o Brasil, o fluxo de entrada e saída de dinheiro do Brasil é bastante simplificado, né? Hoje, em 2011 mais ou menos, para você investir no Brasil, tudo que a empresa precisava era ter um procurador no Brasil. O CNPJ dessa empresa estrangeira saía em menos de 24 horas pelo sistema do Banco Central, e essa empresa já estaria apta a mandar recursos para uma investida aqui no Brasil. Por conta dessas questões de lavagem de dinheiro, terrorismo, a Receita Federal e o Banco Central foram apertando, solicitando mais informações. Quer dizer, hoje você precisa demonstrar que de fato a empresa existe, quer dizer, tem um controle muito maior. Antes ficava muito numa responsabilidade do declarante do registro no Banco Central. Mas os bancos, eles têm lastro, eles realmente devem ter esse cuidado, eles podem ser responsabilizados? Podem, hoje podem. E a presunção é a favor deles ou contra? Quando cai numa fiscalização do Banco Central, etc. A responsabilidade do administrador do banco. Sim, eles têm essa responsabilidade e devem. Até por conta desse movimento internacional, em 2015 a gente começou a perceber esse recrudescimento aí das informações dos investidores estrangeiros, tanto para entrada quanto para saída. Os bancos começaram a ficar muito mais preocupados com esse ambiente internacional do que a Receita Federal. Se eu não me engano, foi finalzinho de 2017 que a Receita Federal passou a exigir que se abrisse a cadeia do investidor até o beneficiário final. Por outro lado, dentro dos bancos privados, tanto no Brasil quanto fora, essa solicitação já era anterior. Desde meados de 2014, 2015, já começou a haver essa solicitação, inclusive com o fechamento das contas, caso não se mostrasse quem é o beneficiário final daquela estrutura, ou mesmo no caso de uma estrutura que fosse muito complexa e que aumentaria demais os custos de compliance para aquele banco. Então, os bancos preferiram. Eu ouvi um amigo comentar que hoje o banco, se ele não provar, mas puxando aqui um paralelo para o comprador de boa fé de um imóvel, né? Se o banco não provar que ele fez todo o trabalho de checagem, ele é corresponsável por uma entrada possivelmente ilícita. É assim mesmo? Exatamente. Esse ambiente de tensão? Sim. Hoje eu tenho um caso que está há mais de um ano para ser fechado. Quer dizer, é um empréstimo de uma empresa brasileira para uma empresa estrangeira. Isso não tem uma declaração, não fica registrado no Banco Central, não tem um registro de operação financeira no Banco Central quando é saída. Houve incorporação da empresa lá fora, houve incorporação da empresa aqui dentro, de modo que o credor original e o devedor original acabaram se perdendo. E a gente está há um ano tentando resolver isso com um banco especializado em câmbio, que eu não estou nem falando de um banco de varejo. O banco trabalha com isso. O banco só trabalha com isso, porque se fosse num banco de varejo, realmente seria impossível de fechar isso.
mas mesmo do banco de câmbio, quer dizer, a gente tem... Para o dinheiro voltar, você diz? Para o dinheiro voltar para o Brasil, quer dizer, a gente tem que mostrar quem é o credor, quem é o devedor, quem recebeu não é o mesmo. O compliance do banco vira e mexe, ele pede, mas cadê o balanço da estrangeira, cadê o balanço do nacional, onde que eu vejo isso? Quer dizer, o sistema ele ficou muito mais difícil. De certa forma, isso é até uma proteção para o Brasil, né? Hoje a gente estava conversando já essa semana para fazer essa entrevista e eu dei uma olhada na internet e vi que no dia 20 de fevereiro agora, o Grupo de Ação Financeira Internacional, do qual o Brasil é signatário, são 35 países, soltou uma nota dizendo que o Brasil é o único país dos 35 que não implementou medidas legislativas contra terrorismo. Obviamente que se isso for confirmado no longo prazo, no médio e longo prazo, tende a diminuir a quantidade de investimento estrangeiro direcionado para o Brasil. Pra você ter uma ideia, um dos países, os países que hoje figuram nessa lista de qualquer tipo de mecanismo contra o terrorismo são Coreia do Norte, Sudão e Irã. Nossa. Então a gente estaria equiparado a esses países. Nós estamos numa boa turma. Não, eu acho que não. Principalmente porque quando a gente fala de investimento estrangeiro, a gente fala de, enfim, investimento europeu, investimento americano e agora o chinês também. E os Estados Unidos têm as regras de compliance deles, acabam impondo restrições a esses países que fazem negócios com países mesmo que indiretamente que não aderem às políticas antiterrorismo. Então o cenário está se fechando. A notícia boa é que no finalzinho do mês de fevereiro as medidas contra o terrorismo, tem um projeto de lei tramitando na Câmara e houve um parecer favorável, então vai para a sessão para votação. Então esperamos que a gente não tenha que enfrentar aí turbulências futuras por conta de uma inércia do nosso legislativo. Senão o STF ele julga. Beto, super obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima segunda.